Olá, sejam todos bem-vindos para a nossa live que nós vamos ter agora. Vamos ter a live aqui com a Natália Fará. Hoje nós vamos conversar sobre algo que influencia a nossa imagem, nosso relacionamento. Hoje nós vamos falar também de pontos que podem gerar oportunidades na nossa vida, que é o nosso comportamento. Então, já vou aqui convidar a Natália Fará já para importante, que é o comportamento. Vamos falar sobre etiqueta. Sejam todos bem-vindos. Olha, Natália. Boa noite. Seja bem-vinda, Natália. Muito obrigada, Vivian. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Ai, que ótimo. Natália, eu separei até algumas perguntas aqui. E, claro, vocês podem também fazer perguntas para mim e para a Natália. Hoje nós temos essa live falando sobre a imersão que nós vamos ter dentro em breve, que é o Códigos da Presença. Vamos falar sobre etiqueta, comportamento, inteligência social. Vamos também tirar alguns mitos ali sobre etiqueta à mesa. Então, eu separei aqui algumas perguntinhas. E também eu gostaria que vocês, caso vocês queiram também perguntar, fiquem super à vontade, que vai ser assim uma live assim com muito conteúdo que a gente vai trazer. E também falar um pouquinho sobre esse projeto que nós estamos aqui trazendo juntamente aqui com a Comunica, tá bom? Mas antes eu gostaria, Natália, que você se apresentasse, que você contasse um pouquinho a sua história, falasse o porquê que você hoje acabou decidindo, né, trabalhar na consultoria de imagem, porque a Natália Fará é consultora de imagem e comportamento como eu, só que ela é especialista bem nessa parte de etiqueta, etiqueta mesa também, etiqueta também voltada à parte social. Conta um pouquinho aqui sobre sua história. Bom, gente, eu descobri por acaso a consultoria de imagem no ano de 2019. Antes disso, eu atuava cheguei a atuar como advogada até o ano de 2015. Depois eu fui cursar design de interiores. E aí sim, lá eu me encontrei nessa questão da expressão dos nossos espaços. E aí vocês podem imaginar a felicidade que foi para mim descobrir a correlação com a consultoria de imagem, né? Que é autoexpressão. Bom, enfim, cobri a consultoria de imagem para resolver um problema de autoestima, foi por acaso que apareceu na minha vida. Comecei fazendo um curso para autoconhecimento e aplicando todas as técnicas em mim mesma. Fez tanta diferença na minha vida, eu achei tão fascinante esse universo que eu falei bem assim, pronto, é aqui que eu me descobri, eu quero fazer isso pela vida do outro. E eu fiquei mais feliz ainda quando eu entendi que a imagem não era só roupa, não tinha a ver só com a aparência, com a vestimenta e além. E foi pensando nisso, depois desse entendimento, que eu fui em busca de outros cursos para abraçar outros pilares de uma marca pessoal. Foi aí que eu fui estudar a etiqueta e a parte comportamental. Que maravilha! Eu não sabia que você trabalhou nessa parte de design de interiores. Olha que Também. coincidência! Eu Eu já sou muito trabalhei também, tá? designer. Eu não sabia desse detalhe. Pois é. Olha só que coincidência, viu? Que ótimo! Sejam todos bem-vindos aqui. Temos várias pessoas aqui que acabaram de entrar, todo mundo aqui falando boa noite, todo mundo curioso Boa para noite, entender e pessoal. saber um pouco mais sobre isso, sobre etiqueta, essa parte também da elegância comportamental, e que aí nós vamos falar hoje sobre esse assunto. Então, quando nós falamos em etiqueta contemporânea, do que nós estamos falando exatamente? Como é que hoje se dá também, né? Já que a gente está nesse movimento do digital, será que ela continua ainda sendo necessária ou não? O que é que mudou? Você usou uma palavra muito interessante aí, que é a que geralmente as pessoas associam à etiqueta, né? É a tal da elegância. Mas eu gostaria de convidar todos vocês a fazer uma reflexão. O que é ser elegante para cada um de vocês? Porque, assim,
durante muito tempo, a etiqueta ela foi associada apenas ao uso de talheres, protocolos e formalidades, né? Hoje, em pleno século XXI, a gente está falando aí da etiqueta do terceiro milênio, ela é entendida como a capacidade de perceber o outro, compreender o contexto em que estamos inseridos para, então, agir com respeito, bom senso e empatia com todos aqueles que estão ali ao nosso redor. Quando você me pergunta sobre a necessidade, né, da gente estudar, entender e praticar a etiqueta nos dias de hoje, eu posso te falar que, na minha visão, nunca se fez tão necessário quanto nos dias de hoje, em que nós estamos inseridos aí num contexto mais informal da era digital, né? A verdade é que nunca estivemos tão conectados, nos comunicamos tanto quanto nessa era digital, mas a verdade é que estamos pouco conectados. Verdade. Né? Estamos numa fase ali que está cada um voltado para o seu próprio umbiguinho, voltado para a tela do celular, esquece de olhar para o lado, simplesmente cumprimentar as pessoas, pensar nas necessidades alheias. Infelizmente, a gente tem vivido esse período. É verdade. Ó, até a Lucimar colocou aqui, ó, ser elegante vai muito além da roupa ou do perfume. Elegância é a forma como a pessoa se apresenta e trata os outros. Com certeza. Inclusive, hoje até assisti um vídeo, né, da Copa, não sei se você chegou a ver, que eu fiquei também assim, eu digo, meu Deus. São os detalhes, né? Na hora de uma perca, de você não ganhar ali naquele jogo. Essa classe que a gente também tem que ter em todos os momentos. Com certeza. É você aceitar a derrota, cumprimentar o adversário, né? E não puxar as pessoas para briga. Eu vi alguns vídeos também, eu fico um pouco chateada com esse tipo de situação, né? Era um momento ali para confraternizar, mostrar respeito pelo próximo, mas infelizmente não foi o que acabamos vendo. Agora, vocês imaginem a importância dessas regras de conduta e comportamento num mundo globalizado onde a gente vive. Porque imagine o que seria de nós se nós não tivéssemos regras de convivência básicas dentro de um contexto com tantas culturas, criações diferentes. O que seria da gente, né? Estamos falando ali de culturas até próximas, Espanha e Argentina, né? Até em razão da colonização, e ainda assim o que a gente viu ontem foi uma tremenda falta de respeito em campo com os adversários. Muito triste ter terminado daquela maneira. É verdade. E principalmente, né, como você falou, nesse movimento que a gente está, e assim, porque antigamente acontecia em um ponto, ninguém via nada. Hoje, com a internet, o mundo tão globalizado, tudo que acontece em um local, na mesma hora você já está vendo em todo mundo. Com certeza. E aí agora você chamou a atenção para outro ponto que eu considero muito importante. Hoje nós estamos completamente vulneráveis. Nunca fomos tão observados, né? E nunca tivemos que estar tão atentos à nossa postura, à forma como a gente age, como a gente trata as pessoas, como a gente se comporta no dia a dia ali. Não só no restaurante, na porta de um elevador, né? No prédio, no próprio trabalho, com nossas relações comerciais, clientes, pacientes. Enfim, a gente nunca teve tão exposto e com certeza, eu acho que faz-se necessário a gente ficar atento a essas questões aí comportamentais. Perfeito. Para quem entrou aqui agora, nós estamos aqui fazendo uma live falando sobre códigos da presença, etiqueta, comportamento, inteligência social. Inclusive, a Natália Faralha vai conduzir juntamente comigo aqui o curso, que vai ser, na verdade, não curso, é imersão, né? Vai ser imersão aqui sobre etiqueta. Exatamente o tema aqui da nossa live, sobre comportamento. Inclusive, depois, no finalzinho, a gente vai falar como vai ser conduzido isso, que nós vamos ter até no jantar, tá? Gente, eu confesso que é a parte que eu estou mais animada, tá? Já temos já inscrições, já nesse curso aqui que nós vamos ter, nessa imersão. Maravilha. Inclusive, durante essa semana, eu vou estar conduzindo algumas lives
falando sobre as formações aqui da Comunica. E hoje o nosso dia está sendo aqui com a Natália Pará, que é consultora de imagem também, e da parte de comportamento e de etiqueta. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta aqui para você. Qual é a diferença entre conhecer regras de etiqueta e ter elegância comportamental? Ótima pergunta. Você concorda comigo que saber regras é relativamente fácil, ainda mais com a internet aí, né? Que basta dar Google, a gente tem tudo aí ao nosso alcance? Diferente da elegância comportamental, que é saber de fato quando e como aplicar essas regras. É a verdadeira inteligência social, né? A pessoa ela pode decorar ali todos os protocolos e ainda assim ser uma pessoa desagradável, interromper os outros, né? Chegar a monopolizar uma conversa, e isso não é interessante dentro de um contexto ali de convívio, onde as pessoas estão ali para confraternizar. Então, para mim, a maior diferença está em aplicar, sim, essa inteligência social. É saber aplicar as regras dentro de determinado contexto. Dentro da minha prática, eu vejo que ainda é uma dificuldade muito grande que as pessoas têm. E assim, gente, no final das contas, a etiqueta, ela é o conhecimento, mas é a famosa elegância que nos torna ali conscientes, né? Perfeito, perfeito. Até escrevi aqui um parágrafo para não esquecer, que etiqueta não é uma ferramenta para julgar, constranger ou excluir pessoas. De jeito Ela oferece referência para que possamos agir com respeito, segurança e adequação. Gente, eu sou fã da palavra adequação, muito mais do que da elegância. Dentro da consultoria de imagem, eu gosto de dizer que eu sou a mulher dos bordões, e um que eu sempre repito é: estar bem vestido é estar adequado à ocasião. E isso vale para a parte comportamental também, sem sombra de dúvida, né? Perfeito, perfeito. Inclusive, isso abre portas. Você está adequado àquele ambiente. Com certeza. Você pode abrir ou fechar. Então, você tem que observar. E aí, o que eu quero para minha vida? Eu quero aproveitar as oportunidades e, através dessa parte do comportamento, da etiqueta, como se comportar nos ambientes, isso é que vai te ajudar a decolar até muitas vezes mais rápido, a você saber conduzir todo esse processo, né? O que eu percebo também, Vivian, as pessoas ainda associam muito a uma questão de futilidade, né? Do velho rico, digamos assim. E eu acho que o nosso papel está muito em desmistificar que etiqueta não tem a ver com luxo. É sobre saber conviver, né? É você chegar num lugar com segurança, é você conversar com as pessoas com naturalidade, construir conexões verdadeiras, né? Coisas que o digital tem dificultado aí, ainda mais aqui nas redes sociais. É muito fácil, e a gente vê com bastante frequência, as pessoas no direito de falar um monte de besteira, de absurdo por aqui, né? Como se não houvesse consequência. Isso daí é a maior prova de falta de etiqueta e de consideração com o outro. Etiqueta nada mais é do que a demonstração de respeito que a gente tem pelo outro. É a gente se manter ali no nosso espaço. Na época do direito, que eu falo que eu fui advogada em outra vida, uma das coisas que eu aprendi nessa época foi que o seu direito termina onde começa o do outro. E a etiqueta também está muito relacionada a isso, né? A ideia é desmistificar, sim. A ideia é deixar as pessoas tornar as pessoas mais conscientes, né? A fim até de evitar gafes e deixar ali uma boa primeira impressão. E vale dizer que o mais importante é que isso não quer dizer que você vai deixar de ser quem você é. Ou que você vai estar ali encenando, né? Incorporando um personagem. A ideia é que você consiga praticar com naturalidade ali no seu dia a dia e que você leve isso para sua vida. Sim. Afinal de contas, estamos falando ali de bons modos, boas maneiras e fazer conexões, né? Perfeito. E se a gente for observar, que é muita base aqui do que eu trabalho e também da base da Comunica,
é que todo trabalho ele precisa ser de dentro para fora também, né? E de fora para dentro, pode ser também o inverso. Com Então, a partir certeza. do momento que você tem esse cuidado de como falar, de como se expressar, até o cuidado como você se alimenta ali com os membros da sua casa, o ambiente ele fica muito mais leve, fica muito mais gostoso, você fica leve, tudo parece que vai fluindo. Então, quando a gente fala sobre isso, não é também, a gente está falando aqui, né, dessa questão da conexão com o outro, mas também trazendo para a gente, isso vai influenciar. Com certeza. É isso que você falou aí do convívio dentro de casa. Eu vou trazer uma regrinha de etiqueta, né? Ali à mesa. Eu moro sozinha. Eu poderia simplesmente comer sentada na frente da TV, no sofá. Mas não, todo dia, em todas as refeições, eu coloco a mesa para mim mesma, os talheres todos direitinho ali, pratico o uso dos talheres com as mãos, a mastigação, tudo isso para ir tomando consciência e internalizar na minha persona, Sim, e que é né? importante, né? Porque se você come rápido, você fica ali depois com problemas estomacais, né? Você tem um refluxo, alguma coisa assim. Olha a importância. Também, também. E, de novo, a importância de trazer isso para o nosso dia a dia, né? Na etiqueta mesa, por exemplo, o uso dos talheres. Se você não pratica no seu dia a dia, você não se sente seguro, totalmente confiante num restaurante. A depender do grupo em que você esteja inserido, você fica meio tenso, né? Não sabe como se portar à mesa. Então, a recomendação é que, de fato, você traga isso primeiro para dentro da sua casa e para a sua vida, para o seu dia a dia. Estamos Muito falando bem. de segurança e de autoconfiança. Tem Aí, tudo a ver com a consultoria de imagem. tudo a ver. Aí tem aquela frase que eu sempre uso. A forma como você se vê, você se comporta. A forma como você se comporta é como as pessoas te enxergam e a forma como as pessoas te enxergam é como elas te tratam. Então, se Exatamente. você não estiver segura ou seguro, que nós temos homens aqui também na live, se você não estiver seguro com o que você está fazendo, o teu comportamento vai mostrar de insegurança e as pessoas elas não vão te tratar com aquela competência e aí de novo vem aquela perda de oportunidades, né? Porque de dentro para fora. A gente está falando de insegurança, Vivian, e me veio uma outra frase à mente. A insegurança, ela tem cheiro, né? Verdade. A gente pode estar ali impecável na aparência, na postura, mas se o comportamento fraquejar, já era. Já foi. Aí tem esse ruído aí de comunicação. Com certeza. Eu gostaria de te perguntar, o que é inteligência social na prática? O que é? E quais os sinais devemos observar ao chegar a um ambiente? Olha, a inteligência social, ela nada mais é do que você observar o meio onde você está inserido. Então, falando aí de um evento social, né? Antes de sair de casa, você deve se preparar e pensar para onde que eu estou indo? Com quem que eu vou encontrar? Essa situação, ela diz respeito a quê? A quem? Isso daí vai te dar um norte para que você faça escolhas mais conscientes e mais assertivas e que saiba se posicionar nessa situação. Então, inteligência social, ela tem a ver com isso, né? É você observar como as pessoas estarão vestidas, se o ambiente ele é mais formal ou se ele é descontraído, o tom das conversas que vão acontecer ali, né? Se é alguma relação de trabalho, se existe hierarquia, como é que você vai fazer a apresentação das pessoas, como é que você vai se dirigir às pessoas. Então, tem a ver com isso. Muito bem. A Lucimar aqui está participando bastante. Fique à vontade, É. tá? Em participar, em deixar aqui o seu ponto de vista. Se quiser fazer alguma pergunta aqui para a gente, para a Natália, fique à vontade. A Lucimar até me perguntou aqui se eu lembro dela. Claro que eu lembro. Claro que eu lembro de você. E ela até falou aqui, ó, você tem de chegar de cabeça erguida, andar devagar e cumprimentar as pessoas. Posso já dar algumas dicas aqui para o pessoal? Pode, deve. Sobre essa questão da postura, gente, a gente nunca deve adentrar um espaço nem de cabeça muito altiva, com o tal do nariz empinado, e nem olhando para os pés, né?
Uma coisa pode demonstrar snobismo, enquanto a outra pode denotar ali, de fato, a falta de segurança. Então, o ideal, sim, é que a gente entre com uma boa postura, sempre com o olhar no horizonte, né? No horizonte no sentido de cabeça a 90 graus, observando os presentes. E, claro, a gente tem sim que cumprimentar as pessoas, mesmo que a gente não as conheça, né? Não custa nada a gente entrar no ambiente, boa noite, bom dia, tudo bem, como vai? Pedir licença, se for o caso, pedir passagem, né? Agradecer no caso de um serviço, enfim, são coisas que estão inseridas aí já no nosso dia a dia, fazem parte da etiqueta, dos bons modos, das boas maneiras. As pessoas só têm receio ainda de fazer essa associação por conta dessa falsa impressão do snobismo, né? Do luxo, da sofisticação, da futilidade. Durante muito tempo, infelizmente, a etiqueta ela teve essa conotação de futilidade. Sim. E todos nós praticamos aí no nosso dia a dia. Aqui a Lucina falou, né? Andar com leveza, entrar com leveza. E a Geisa perguntou, e a timidez? E aí, a pessoa que é tímida, como é que faz aí? A etiqueta, ela te ajuda também nesse sentido. Ela tá aí para te ajudar a romper barreiras, né? Quando você entende o que você tem que fazer, você se sente mais segura. E aí, pouco a pouco, você vai se soltando. Então, sim, é você chegar no ambiente, cumprimentar as pessoas, saber fazer as perguntas certas, né? Tem determinados temas que devem ser evitados, tem alguns que são até bem conhecidos, política, futebol, enfim, saber o momento certo de se pronunciar. Pouco a pouco a gente vai perdendo a timidez. Você está falando com uma pessoa que é prova viva disso. Para eu estar falando aqui para as pessoas, minha filha, isso antes era um parto. Hoje em dia eu me sinto muito mais confortável, a palavra é exatamente essa. Mas por quê? Tem muito treino também, né? A gente tem que praticar isso no nosso dia a dia para que se torne algo mais leve, mais natural. Maravilha. Eu aproveito até para perguntar a vocês em que momentos, em qual situação que vocês costumam se sentir seguros, tá? Coloquem aqui esses comentários, tá bom? Que a gente quer saber. Até vou aproveitar aqui. Qual é o momento certo? Existe, né? Se existe, para a gente sair. Eu tô lá numa conversa com as pessoas. Como é que eu sei que já deu a hora? Que é o momento já de eu ir embora? Para ser bem sincera, tem que ter um pouquinho do feeling, né? Você não deixar a conversa morrer de uma forma desagradável. Você tem uma certa noção ali de que a conversa está agradável, mas que o papo está quase finalizando. Você pedir licença, se for no evento social, as pessoas entendem que é necessário circular, né, cumprimentar outras pessoas, reforçar o quanto aquela conversa foi prazerosa, divertida, o quanto foi bom reencontrar ou conhecer aquela pessoa, né? A etiqueta também, ela está muito relacionada à valorização do outro. Isso é do ser humano, é intrínseco à raça humana. Nós gostamos de nos sentir valorizados. Então, é basicamente isso. Você sentir o time, né? Sempre manter um nível ali de uma conversa agradável e ir se despedindo aos poucos. Pedir licença e se retirar. Perfeito. Inclusive, a gente vai falar também de um ponto que é a questão do própria postura, viu, gente? Que eu vou deixar agora aqui para vocês, viu? Pega aqui essa dica. A questão dos pés. As mãos a gente mente. A gente consegue, né? Burlar. Mas os nossos pés a gente não mente. Aí agora a gente já está entrando na questão da linguagem corporal, já não é mais Corporal. Já é corporal. Isso vai dar lá esses pontinhos, viu? Uhum. Ou seja, através dos pés, tá, gente? Então, quando você está, por exemplo, eu estou conversando aqui com a Natália, meus pés estão aqui paralelos. Se chega uma pessoa aqui do meu lado, se eu continuo com os meus pés paralelos para a Natália, isso significa que Você essa está outra pessoa, excluído de conversa. ela está excluída aqui na conversa. Mas se eu faço isso aqui com o meu pé, isso significa, venha, vamos conversar. Então, a dica também aí que a gente vai dar esses insights para vocês lá nessa imersão, tá? Que nós vamos ter.
Códigos da presença, etiqueta, comportamento e inteligência social. Esse curso ele vai acontecer agora no mês de setembro. Você lembra a data, Nath? Não, não lembro. Não tenho Mas tá, certeza. Acho que é no depois eu segundo. vou botar lá, tá, gente? Porque são tantas formações aqui que eu não estou recordando esse momento. Mas vão ser 2 dias de curso, onde vocês vão aprender de forma bem prática como vocês vão entrar em um lugar, como sair, no elevador, como é que vai ser essa minha postura no elevador, como eu vou me sentar. Chegou, estou ali num evento, passa lá um garçom, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o guardanapo? O que, que eu faço com esse guardanapo? Esse guardanapo eu pego salgado, eu não pego? O que é que eu faço? Tudo isso a Natália ela vai ensinar. Serviço volante, você está no evento social. Como é que você pega o salgadinho? Com que mão você segura o copo ou a taça e por quê, né? Questão de cumprimentar as pessoas. Se você se aproxima de uma roda de conversa, como é que você interrompe? Se é que você interrompe, né? Qual a melhor maneira de fazer isso? Tudo isso a gente vai ter lá na nossa imersão. Inclusive, já dá já uma dica aqui. Deixa já essa dica aqui. Vamos dizer como é que eu faço para entrar no grupo, que eles já estão ali conversando, sem que eu seja invasiva. Você tem. Vamos dar essa deixa aqui para eles? Pronto, vamos lá. Com certeza vocês já devem ter ouvido falar sobre a etiqueta mesa, que quando você não sabe o que fazer, a primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Observar os demais, né? Como os demais presentes à mesa estão ali se comportando com relação ao uso dos talheres e dos outros elementos que compõem a mesa. Nesse caso, a gente vai agir da mesma forma. Primeiro, a gente observa o contexto, observa o grupo. Tira ali uns minutinhos para prestar atenção naquele grupo, naquela conversa, se dá para ouvir ou não alguma coisa. Claro que você não vai dar uma de enxerido, né? Quando você perceber uma deixa, tiver ali acontecido uma pausa natural na conversa, aí você dá um jeito de fazer contato visual com algum dos presentes. O sorriso, gente, o sorriso ele se faz necessário dentro desse universo da etiqueta. Não necessariamente aquele sorriso largo, aberto, né? Que te faz parecer uma pessoa boba. Mas um sorriso amigável, que demonstra ali certa acessibilidade. Aí, então, a partir disso, você vai pedir licença, né? E com uma frase simples. Bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, eu posso me juntar a vocês? Isso demonstra respeito às pessoas que estão ali fazendo parte daquele grupo. E outra coisa muito importante, né? É você chegar contribuindo para a conversa e não tentando chamar atenção. Dentro da nossa área, a gente costuma dizer que quem entra ouvindo costuma ser muito melhor recebido do que quem entra falando. Perfeito. De novo, a questão da necessidade do ser humano de se sentir ouvido, visto. É muito mais interessante que você primeiro pare para ouvi-lo, e a escutativa ela faz parte da etiqueta, do que você chegue já falando, e especialmente falando somente sobre si. Perfeito, perfeito. Inclusive, nós temos uma boca e 2 ouvidos. Exatamente. Ou seja, Não, a gente precisa escutar mais do que falar. Inclusive, tem algo assim que você poderia deixar aqui como sugestão? Ou uma dica de como é que eu posso perceber que já está na hora ali de eu sair? As pessoas estão ali conversando. Como é que eu posso sair de uma forma elegante? Eu preciso sair. O que é que eu faço? olha, quando você perceber que as pausas elas estão mais presentes ou mais demoradas, talvez seja uma deixa. Tá. Porque às vezes, inclusive, as pessoas podem estar querendo ter uma conversa mais privada. Sim. Então você aproveita essa oportunidade para sair, despeça-se das pessoas, né? Com a mesma elegância que você entrou. Foi bom vê-los, revê-los, foi um prazer conhecê-los. Boa noite a todos. Maravilha. E se por acaso eu quiser sair da conversa, eu preciso sair. Agora eu não quero deixar aquela pessoa, aquele sentimento que ela foi rejeitada. Você vai seguir agindo da mesma maneira. Você vai deixar fazer o tom da conversa o mais agradável possível.
sempre atenta a essa questão da linguagem corporal, né? Não adianta estar você e outra pessoa no espaço conversando, o seu corpo direcionado para a porta e ela aqui na sua lateral falando. Isso sim, você está demonstrando ali uma tremenda falta de educação, né? De respeito com a pessoa. Tipo, não estou dando ouvido porque você está falando. Mas eu não vejo problema nenhum em você dizer, inclusive, que precisa se retirar. Às vezes é um caso de você estar aguardando uma ligação ou estar aguardando uma pessoa, essa pessoa chegar. Claro, tudo é a questão também como você fala, né? Como você Sim, se coloca, não o ato em si. entendi. Perfeito. Lucimar, pode fazer a pergunta sim, tá? Quem desejar perguntar aqui um pouquinho mais sobre a Nath, fique à vontade. Inclusive, daqui a pouco a gente está encerrando aqui a live. Fiquem à Então, vontade, gente. para, para quem chegou aqui agora, nós estamos aqui, primeiramente, apresentando aqui a Natália Fará, que ela faz parte agora aqui do quadro de professores, de docentes aqui da Comunica, que eu sou a fundadora aqui da escola, que fica aqui localizada em Salvador. Mas os nossos cursos, eles não são só presencial, nós temos várias formações online. Os nossos cursos também, eles têm a possibilidade de você assistir, você sendo de outro país, de outro estado, no interior da Bahia, você pode assistir também as nossas formações, os nossos cursos. Alguns a gente não vai conseguir, como esse, né, Natália? Né? A parte prática, que daqui a pouco a Natália vai contar um pouquinho mais como vai ser essa parte da etiqueta mesa, do nosso curso aqui que nós vamos ter na Comunica, que o curso é Código da Presença, Etiqueta, Comportamento e Inteligência Social. E, Natália, eu gostaria de fazer um bate-bola aqui com você, tá? Um quadro Perfeito, rápido. vamos nessa. Tá, Fortalece ou prejudica a presença? Você vai me falar isso, tá? Se tá. fortalece ou prejudica a presença. E aí eu vou fazer algumas perguntas. Olhar o celular enquanto alguém está falando, fortalece ou prejudica a presença? Prejudica. Na etiqueta digital, a gente fala que a prioridade é sempre dos presentes, só depois vem os ausentes. De novo, Então, desculpa, desculpa, pode falar, pode falar, pode falar. eu só ia complementar que, de novo, tem essa questão de você entender o contexto. Às vezes, você está ali de sobreaviso e precisa estar atento ao celular. Você pode já avisar a pessoa com quem você está conversando, olha, eu estou aguardando uma ligação, uma mensagem, vou deixar o celular aqui em cima da mesa por esse motivo. Se possível, se possível não, vocês devem deixar o celular no silencioso, né? Quando vocês estão ali mantendo uma conversa com outra pessoa. Mas já deixa a pessoa de sobreaviso, está tudo certo. Mas preferencialmente evitar ficar manuseando o celular durante uma conversa ou algum evento social. Entrar em um grupo sem observar o momento da conversa. Prejudica, né? Como a gente falou anteriormente, primeiro a gente observa, a gente espera a pausa e nunca interrompe. Falar somente sobre si mesma. Prejudica demais. Isso é muito chato, né? Quando você tenta estabelecer uma conversa, você está tentando gerar uma conexão, você tem que saber que você está ali para falar, sim, mas também para ouvir. E quando chegar o momento de ouvir, é ficar calado, sem tantas interrupções, né? Dar a oportunidade ao outro. E praticar ali essa questão da escuta ativa. Às vezes, a pessoa só quer ser ouvida. Perfeito. Corrigir alguém na frente de outra pessoa. Prejudica. Se a correção ela for realmente necessária, você vai fazer isso no privado, em particular, e sempre tratando a pessoa com o máximo respeito devido, né? Porque a gente está falando aí de preservar a dignidade do outro. E isso também é etiqueta. Maravilha. Daqui a pouco eu tenho umas perguntinhas aqui, daqui a pouco a gente volta, tá aí, para a parte aqui dessas perguntas. Levar um acompanhante que não foi convidado. Prejudica. Quando a gente fala de um evento social e levar pessoas que não foram convidadas, a gente tem que parar e levar em consideração o seguinte: teve todo um planejamento envolvendo aquele evento ali, aquela situação, aquela ocasião. Estamos falando de organização e de custos do anfitrião. Então, se você tiver intimidade com a pessoa, não custa nada perguntar. Enviar um áudio muito longo sem perguntar se a pessoa pode ouvir. Também prejudica.
Quando eu fiz meu curso de formação em etiqueta, um dos primeiros, uma frase que me gravou bastante foi que tempo é o que nós temos de mais precioso, tanto para doar, né, como para ocupar, digamos assim. Então, a gente deve estar sempre atento ao tempo do outro. Perguntar antes de enviar áudios. Às vezes a pessoa não tem nem disponibilidade, nem tempo para parar para ouvir, especialmente os áudios longos, né? Sim, muito bem. E embora de um evento sem se despedir do anfitrião? Prejudica. A gente tem que pensar que nós fomos agraciados com aquele convite, né? Estamos ali dentro de um grupo seleto de privilegiados que fomos considerados para estarmos presentes em uma situação. Então, a gente tem que chegar, se fazer presente, sempre cumprimentar o anfitrião e sempre se despedir do anfitrião, para demonstrar gratidão. Maravilha. Temos várias perguntas aqui. Quem quiser também fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, tá? Então, vamos voltar aqui. Aqui tivemos a pergunta onde fica aqui em Salvador. A Comunica, ela fica localizada no Costa Azul, ali no edifício Metrópolis, em frente ao Hotel Quality. Logo no início ali do Costa Azul mesmo, tá? Lucinha perguntou aqui, em reunião com a equipe, meu gerente, quando percebe que pegamos o celular, ele pergunta: Luci, você está aqui comigo? Porém, estamos monitorando alguma mensagem urgente de cliente. Qual seria a melhor resposta? Acredito que seja isso. Ou Bom, a forma de conduzir? o ideal é que essa conversa fosse em privado, né? E ele deveria ser o primeiro a entender a demanda ali, a necessidade do celular em uma reunião. De qualquer forma, ainda assim, imagine se todos estivessem com essa justificativa do celular. Simplesmente a reunião não aconteceria. Se vocês sabem que vocês têm uma reunião, o ideal é que vocês tirem um tempo para aquela reunião. Depois você responde o cliente, né? Não vai levar, provavelmente, mais do que 1 hora numa reunião. Você pode deixar o seu celular, inclusive, em modo avião, né? Colocar uma mensagem ali no status, dizendo que você está ocupado, que você retorna assim que possível. Eu acho que é a melhor maneira de você conduzir. Afinal de contas, a gente está falando de trabalho. A gente está falando ali de planejamento, de organização, né? De estruturação. E essas reuniões, elas são necessárias. Sim, mas vamos dizer assim, que a pessoa ela trabalhe num órgão privado no sentido de financeiro, que vai ter horário. Teria alguma coisa que a gente poderia fazer antes ou não mesmo? Deveria Como falar assim? com... Eu não entendi. Um exemplo, tem a hora, você trabalha num banco, uma parte Uhum. financeira. Então, você está monitorando um valor que vai entrar para fazer Tá, nesse caso a gente está falando de negociação. negociação, né? É porque ela trabalha em banco, tá? Por isso que eu tô... Ah, tá. Aí a gente tem que ficar atento a essa questão das exceções. Cada caso é um caso, cada empresa é uma, cada uma tem o seu código de ética. Estar atento ao código de ética é importante até para o desenvolver, né, das suas habilidades ali dentro da instituição. Isso daí deveria fazer parte do treinamento, inclusive, na minha opinião. De fazer, né? Ter uma conversa antes, alinhar com o gestor, né? Do que fazer. Exatamente, exatamente. Porque, como eu falei, pressupõe-se que o gestor é o primeiro a entender a situação. Verdade. Né? A Lucimar perguntou: o que você acha? Nós estamos de 3 e uma das pessoas se afasta e fica simplesmente conversando com a outra. Bom, não é muito delicado. Né? A gente pode considerar aí uma pequena gafe, uma falta de educação, uma falta de consideração. Se vocês estão em grupo, o ideal é que vocês tentem incluir todas as pessoas. No caso de uma conversa privada, vocês pedem licença para se retirar para ter essa conversa mais privada. Mas assim, gente, eu sei que são situações que podem incomodar, deixar a gente meio chateado. Infelizmente, não tem muito o que fazer numa situação como essa, se isso estiver te incomodando. O que você pode fazer é você mesma se retirar. Se você estiver se sentindo colocada de escanteio, digamos assim, né? A falta de educação é do outro e não sua. Sim, sim. Aqui tem mais uma pergunta. É elegante levar uma bebida para o almoço em que você foi convidado?
A gente nunca deve chegar na casa de outra pessoa de mãos abanando. Vocês também já devem ter ouvido isso. Mas claro que tudo depende do nível de intimidade que você tem com as pessoas, né? De novo, não custa nada você ligar e perguntar. Se oferecer para levar uma sobremesa, um prato, uma bebida. O comum é que o anfitrião rejeite, né? Negue, fale bem assim, não, não precisa. Se for uma pessoa muito íntima, ela pode falar, você pode trazer o que você quiser. Ou ela mesma pode avisar, tragam as bebidas de vocês, né? Mas a gente tem que ter cuidado para não ultrapassar limites com relação à hospitalidade do anfitrião. Lembrem-se sempre de que o nosso direito termina onde começa o do outro. E quando a gente está falando de reunião na casa de outras pessoas, a gente tem que lembrar que é o espaço do outro, em primeiro lugar, né? E houve todo um planejamento do dono da casa para aquilo dali. Muito É bom. igual a questão das pessoas que se oferecem para retirar a mesa e lavar a louça. Né? A gente pode até oferecer, especialmente se a gente tiver intimidade, mas a gente nunca, em hipótese alguma, deve insistir. Ou ir metendo a mão na massa, né? Porque isso pode configurar ali uma invasão de privacidade. O próprio anfitrião pode não se sentir à vontade com essa situação. A mesma coisa vale para o anfitrião. Ele não deve simplesmente se ausentar da mesa e começar a lavar a louça. É como se ele estivesse expulsando as pessoas da casa antes da hora. Aí tem a pergunta aqui, mais uma. Ao chegar em uma mesa de amigos, é obrigatório cumprimentar todos? Com certeza. Mas, assim, vale o cumprimento geral, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Oi, pessoal. Passar a mão assim, dar um oi geral pra galera. Não precisa cumprimentar um a um. Mas, se tiver um grupo grande, você for cumprimentar um a um e tiver alguém que você não conheça, você deve cumprimentar essa pessoa também. Nem que seja por peito de mão, né? Então, nosso curso, essa imersão não é curso, é uma imersão bem prática de etiqueta. O nome da imersão é Código da Presença. Tudo é presença, né, gente? Se a gente não tiver presente, não acontece nada. Então, nós vamos falar sobre etiqueta, comportamento, inteligência social. Então, ele vai acontecer nos dias 19 e 20 de setembro. Olhei aqui na minha agenda agora. Sabia que era na segunda quinzena, mas eu não tinha certeza da data. É que aqui são tantas formações que eu acabo, às vezes, esquecendo. Mas vai acontecer exatamente nessas datas. Ou seja, daqui 2 meses. Exatamente, daqui a pouco, viu? Natália, me conta assim um pouquinho como é que vai ser essa dinâmica dessa imersão, tá? Conta também, pode contar lá o finalzinho, o que vai acontecer, conta aí um pouquinho toda essa dinâmica que eles vão acontecer. Como você mesma lembrou, não vamos chamar de curso, vamos chamar de imersão. Então, não vamos trazer também o peso de uma aula. Vamos falar ali de um encontro com uma troca prazerosa, com ensinamentos úteis, especialmente, né? Para deixar todo mundo ali mais seguro e confiante. No dia a dia, a gente está falando de etiqueta social, com relação a homem, mulher, crianças, adultos, como agir no meio profissional, sobre escutativa, também como se comportar em ambientes sociais. Vamos ter aí a finalização com chave de ouro, com a experiência prática da etiqueta à mesa em um restaurante aqui de Salvador. Vamos seguir o passo a passo, desde como entrar no ambiente, como cumprimentar as pessoas, se tiver alguém presente lá que você conheça, você cumprimenta ou não, e de que forma você faz isso, como tratar aqueles que estão ali a seu serviço, né? Como pedir a conta, quem paga. São questões que, volta e meia aí, elas são levantadas. Não vou entrar nesse mérito de homem e mulher não, tá, gente? Mas nós vamos conversar sobre isso também. O uso dos talheres, como segurar uma taça, que tipo de conversa ter, porque tem muito a ver também com o que você faz com o tempo que você tem do outro. De novo, o tempo é um dos ativos mais valiosos que cada um de nós temos.
Então, até a conversa é preciso saber como conduzir, especialmente no ambiente público, né? Então, nós vamos ter essa troca aí, com várias dicas e orientações para o dia a dia, válido para todo mundo. E vamos finalizar aí com essa chave de ouro, com a experiência prática no restaurante. Maravilhoso. Vai ser fantástico. Tudo, hein? Vou aprender lá como é que eu vou comer, qual é o talher, começo por onde, termino por onde. Então, realmente vai ser uma imersão. Várias pessoas aqui estão me pedindo, me perguntando aqui a questão do valor do curso. Deixa eu só confirmar aqui, tá, gente? E vou dizer agora para vocês. Então, o valor do curso, 12 parcelas de R$ 158. Então, inclusive, tem uma condição especial para matrículas até agora, no finalzinho desse mês. Então, quem quiser saber mais, me chama aqui no privado. Ou então fala lá com o pessoal da Comunica, que aí a gente passa todo o material explicando sobre essa imersão que nós vamos ter, que vocês já viram, que é uma imersão fantástica, porque você vai aprender como entrar, como sair, como se comportar. E o comportamento, nesse momento, como a gente falou aqui hoje, e a Natália falou muito, explanou muito bem isso, é a chave de ouro. Principalmente nesse movimento que a gente está aqui, da internet, essa questão da globalização. Então, quem sabe entrar, quem sabe sair, quem sabe se comportar, são pessoas que estão à frente. Voltei. Natália, você quer complementar alguma coisa para a gente finalizar aqui a nossa live? Bom, vou trazer para a nossa área da consultoria de imagem, né? Lembrar que roupa é só o primeiro chamado, mas que ela sozinha não se sustenta se você não tiver postura e um comportamento ali condizentes com o que você deseja transmitir. Perfeito, perfeito. Inclusive, uma pergunta aqui que me fizeram aqui no WhatsApp, que apareceu aqui para mim, é a questão de quem pode participar. Então, essa imersão é para quem, Natália? Conta aqui, para todo mundo. Para quem quiser. Gente, boas maneiras não faz mal a ninguém. É para todo mundo. Lembre-se que tem a ver com saber como conviver, né? Como ficar leve em sociedade, como ser educado, como ser bem visto, bem quisto. Tudo isso tem a ver com etiqueta. Então, eu acho que é para todo mundo. Perfeito. Inclusive, algo que eu estou fazendo aqui na minha casa com meu filho também. Então, tem coisa, exemplo, levantar da mesa. Mamãe, posso me retirar? Não é simplesmente pegar o prato e sair. Eu digo, olha, É tem... essencial a etiqueta para criança, né? Porque, como eu falei com vocês mais cedo, o quão mais natural isso soar, melhor. E começa desde casa, né? Começa dentro de casa, né? Todos os ensinamentos, exatamente. Maravilha. Gente, estamos encerrando aqui a nossa live. Amanhã nós vamos ter outra live. Amanhã eu vou fazer a live com a Fran. Amanhã nós vamos falar sobre visagismo. Alguém me perguntou aqui sobre visagismo. Amanhã a gente vai contar um pouquinho mais sobre a formação que nós temos aqui. Então, aguardo vocês. Na quarta-feira eu vou ter uma live com a Tessa Recher, que é a docente aqui do curso de formação em marca pessoal. Então, se você quer trabalhar com marca pessoal, então esse curso, essa formação vai ser para você, tá? Então, aguardo aí amanhã às 20 horas para a gente continuar aqui com um bate-papo assim bem leve, bem gostoso, que é exatamente isso que nós aqui da Comunica nós levamos. A Natália até tinha falado isso e todo mundo que entra lá na Comunica fala como lá é leve, né? Como lá é gostoso de ficar. Às vezes tem os alunos, que a gente não chama mais de aluno, tá? Quando o aluno ele entra, é formado de membros. Então, quando os membros da Comunica eles vão lá, eles ficam, Vivi, você tá aí, deixa eu dar um pulinho aí, ver você. Inclusive, é algo que a gente sempre reforça.
esse senso também de evolução, de crescimento. Então, hoje a Comunica nós temos 13 cursos, tanto vai cursos de formação, como também cursos voltados para quem quer crescer e evoluir. Inclusive, na sexta-feira, nós vamos ter um curso imperdível, uma live imperdível com a Mirella e a Karen falando sobre como gravar vídeos. É um curso que a gente vai ter, um curso bem prático, é que assim, a gente entrega tudo. Muito provavelmente eu terei que ser aluna desse curso, viu? É um desafio para mim. Pois é, tá vendo? Então vai ser um curso assim fantástico. A gente preparou com muito carinho, que é exatamente muita dificuldade de muitas pessoas. E assim, até fazer edição de vídeo, eu também não sou boa, tá, gente? Fazer edição de vídeo. Então eu vou falar da parte bem de comunicação. As meninas vão ensinar exatamente como fazer vídeos, edição bem rápida. Então, isso aí foi algo que eu tive também que aprender. Eu não sou expert na área, elas que são expert nessa parte. Mas a gente, que é empresário, que é empreendedor, a gente precisa, porque a gente precisa divulgar a nossa marca. Então, fiquem aqui ligados, porque terça-feira, quarta-feira e sexta-feira nós vamos ter live falando sobre temas que vão ajudar você a crescer e evoluir o seu negócio. Aproveitando também essa live, nós vamos ter o Comunica Talks, que vai ser lá na Comunica, que fica no Costa Azul, tá? Relembrando, Costa Azul. No Comunica Talks, dessa vez, a gente vai falar sobre como você pode estruturar o seu negócio. Lá nós vamos ter uma pessoa falando sobre IA, que vai ser a Natália também. Outra, gente. Outra Natália. Ela vai estar do Rio de Janeiro aqui online, falando sobre como você pode utilizar a inteligência artificial no seu negócio. Nós vamos ter também aqui um contador falando sobre estrutura, sobre como você pode crescer sem estar no escuro. Nós vamos ter também a Thaís Passos, que ela vai falar sobre precificação. Eu vou falar sobre o mercado hoje da imagem, tanto da parte da moda, de costura de imagem, de roupa também. Então, vamos ter também uma palestra falando sobre vendas, tá? Então vai ser assim uma tarde de muito conteúdo. E no dia 30 de julho nós vamos ter também um evento do Sebrae. Então, vocês já viram como a Comunica faz muito evento. A gente está aqui sempre movimentando, trazendo muito conteúdo importante para vocês. Então, fiquem aqui ligados aqui no Instagram da Comunica, para você não perder nada do que a gente está aqui oferecendo para vocês. Natália, muito obrigada por esse conteúdo que você trouxe. Nós aqui da Comunica estamos muito felizes em ter você aqui como nossa docente, trazendo esse curso, essa imersão tão rica e tão importante, e que hoje, aqui no mercado de Salvador, a gente não tem. Verdade. Então, realmente estamos muito felizes, e quem sabe dentro em breve a gente está levando também essa imersão para outros estados. Com fé em Deus. Muito obrigada pelo convite, eu sou muito grata pela oportunidade de estar compartilhando com todos vocês aí um pouquinho do meu conhecimento, tá? Sou uma pessoa muito aberta à troca, me sinto muito realizada com isso. Agradeço então a você o convite, a oportunidade e a presença de todo mundo que nos prestigiou aqui hoje. Muito obrigada, gente. Até mais, viu? Aguardo vocês amanhã às 20 horas, tá? Até mais. Boa noite. Boa.